Deus, e a gente sabe que a fama de Jesus percorria. Aquela mulher ela já tinha percorrido com os seus recursos naturais a tudo que ela poderia fazer para ser curada. E ela não conseguiu. Né? E quando ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ela falou assim: eu até não estou aguentando caminhar. Eu não estou aguentando, mas mesmo que for me arrastando, eu vou. Eu vou romper aquela multidão e se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curado. Olha a fé daquela mulher. Ela ouviu, ela de repente nunca tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre nem nada. Ela não conhecia Jesus. Mas ela naquele dia ela ouviu, ó, tá passando Jesus. Aquele que faz milagre, aquele que cura, aquele que transforma, está passando por aqui. Ela foi. E ela mesmo com aquela multidão apertando ela conseguiu, talvez se arrastando. A Bíblia não fala, só fala que ela falou que ela tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E talvez ela tenha ido se arrastando. E ela tocou e ela foi curada. E mesmo Jesus parando, né? Porque ele não fez nada, foi ela, foi a fé dela. Ela tocou e Jesus falou assim: epa, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos começaram, mas a multidão te oprime, a multidão. Não, alguém tocou, me tocou diferente. Porque eu senti sair o poder de mim, eu senti sair a virtude de mim. E aí aquela mulher, ela se revelou a Jesus. Foi eu que toquei no Senhor. E ele falou assim: filha, vai, a tua fé te salvou. E aquela mulher, ela recebeu 3 milagres na vida dela. Ela recebeu o milagre da salvação, ela recebeu o milagre da cura e ela recebeu a libertação financeira para a vida dela. Porque a gente conhece a história. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha. E naquele tempo, o que ela tinha impedia ela de estar no meio da sociedade, no meio da família. Ela não poderia nem ter feito o que ela fez, tocar em Jesus. Porque se tocasse, ele ficaria impuro. Mas Jesus, ele que nos purifica. Ele simplesmente, quando ela tocou nele, ela foi purificada, ela foi curada, ela foi liberta. E ela pôde talvez voltar para o seio da família dela, que ela estava tanto tempo sem ter comunhão com os familiares, com os vizinhos, com os amigos. Né? E que nós possamos, nessa noite, como foi falado, colocar nossa fé em ação. Colocar nossa fé em ação. Eu sempre falo aqui que eu, quando fui diagnosticada, fez 15 anos? Não, fez 16. Não, vai fazer 16 esse ano. Fez 15 no final do ano, em setembro do ano passado. Que eu fui diagnosticada com câncer de mama. E quando eu entrei no carro, eu só falei assim para Deus: Senhor, é agora que o Senhor quer testar minha fé. Eu falei assim, em voz alta no carro: é agora que o Senhor quer testar minha fé. Porque falar de fé é fácil. Falar que o Senhor cura é fácil. Falar que o Senhor liberta é fácil. E agora que chegou a minha vez de viver? E agora que chegou a minha vez de exercitar minha fé? E eu coloquei a minha fé em ação, irmão. Estou aqui, para a glória de Deus. Poderia não estar. Eu poderia ter entrado numa depressão, ter deixado a medicação me matar, porque às vezes a pessoa não morre, né, nem da doença, que a medicação é muito forte. O negócio é forte. Se você se entregar aquilo ali, você pode morrer. Como muitas pessoas que eu fui orar. A fé não serviu só para mim, eu tive que orar por pessoas. Algumas não sobreviveram, outras sobreviveram. Aí, né? Quando eu era chamada para orar pelas pessoas. Aí a Josi falou aqui: você não precisa entender, você não tem que questionar, você tem que obedecer.
porque era uma pessoa que eu estava passando por um tratamento e as pessoas iam, pessoas que conheciam as pessoas iam até mim e pediam. Elas estavam vendo algo em mim que talvez eu não estivesse vendo. Elas estavam vendo uma força em mim que talvez eu não estivesse vendo. Porque é para minha glória, não, é para o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu não me deixei abater pelas circunstâncias. Eu tive minhas reações, tive meus momentos de choro. Eu tive, gente, nós somos seres humanos. Eu tive. Porque eu pensei que eu ia morrer da medicação, de tanto eu passar mal, e eu pedi a Deus, eu não quero morrer disso, porque o Senhor falou que eu não vou morrer dessa doença. Então eu não vou morrer dessa medicação. O Senhor me dá força que eu tenho que passar por isso. E toda vez que eu orava, que eu ia fazer, antes de eu começar até a quimioterapia, eu falei para Deus, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que tem todo o poder. Se o Senhor quiser, eu não passo nem por esse procedimento. Mas se eu tiver que passar, o Senhor passa comigo. E assim foi. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Vai para a cirurgia. Senhor, se o Senhor quiser, eu não vou. Mas se for para o teu nome ser glorificado, eu vou. E eu fui para a mesa de cirurgia. Amém, irmãos? E o nome do Senhor foi glorificado. Que Deus usou o médico para falar que eu não ia tomar mais nada, que eu já tinha tomado tudo que eu ia tomar. Um homem que não acreditava em Deus. Deus usou a boca daquele homem. E a irmã que foi na minha casa orar antes de eu ir para o centro cirúrgico, ela falou, quando tu entra lá naquele centro cirúrgico, só fala assim, Deus, fala comigo. Fala comigo dentro daquele lugar. E eu fui em pensamento falando com Deus. Fala comigo, Senhor, fala comigo. E quando eu entrei naquele centro cirúrgico, eu não sei nem por que eu estou falando isso, tá, irmãos? Mas Deus sabe. Porque às vezes a fé de alguém precisa ser ativada, né? Foi falado de fé. E quando eu entrei naquele centro cirúrgico, o pastor tinha descido para tomar um café. E quando ele voltou, coitado, nem sei. Um dia vocês perguntam para ele qual foi a experiência que ele teve quando ele voltou para o quarto e eu não estava mais. Que o Mateiro veio me buscar. E eu saí daquele quarto e eu fui falando em espírito com o Senhor. Senhor, fala comigo naquele lugar, fala comigo naquele lugar, fala comigo naquele lugar. E Deus usou a boca. Você tomou isso, você toma isso, você não sei o que, não sei o que. Quem já passou por cirurgia aqui sabe que eles perguntam, desde a hora que você se interna até a hora de você ir para o centro cirúrgico, eles vão te perguntando tudo. Já pergunta quando você se interna, aí vem a anestesista, faz a mesma pergunta, aí você vai no centro cirúrgico, faz as mesmas perguntas. E aí o médico falou assim, não, a Kátia já tomou tudo, ele ainda usou meu nome, tá, irmãos? A Kátia já tomou tudo que ela tinha que tomar. E passou-se um tempo, quando eu apaguei a anestesia geral, eu não... O anestesista falou assim, ó, pensa numa coisa boa. E eu comecei a pensar no louvor. E até hoje eu não consegui me lembrar qual é o louvor, irmãos, que eu apaguei muito rápido. E eu comecei, assim, em espírito, a louvar o Senhor. E passou-se uns anos, nós encontramos com uma irmã, e essa irmã, ela me conheceu num jantar que nós estávamos, e ela perguntou se eu tomava um medicamento que todo mundo que passa por essa doença, e depois do processo, fica 5 anos tomando uma medicação. Aí o Espírito Santo me trouxe a memória. Lembra o que o Senhor falou contigo lá no centro cirúrgico? Que você não ia tomar mais nada? Eu falei assim, não, eu não tomo. O Senhor falou que eu não ia tomar mais nada, e eu não tomo, irmão. A única coisa que eu tomei foi remédio para enjoo, tomava um, não adiantava, tomava outro, não adiantava, e foi por mais forte. E de pirona para dor, quando eu fiz a outra quimioterapia, que era uma branca. A vermelha é agressiva, que faz cair cabelo, né, que te dá enjoo. A branca era uma que dava dor nos ossos, dor nas juntas. E eu tomava só de pirona e chorava de dor. E eu fiquei um mês de dezembro todinho, final de novembro e mês de dezembro, sem ir para a igreja. Eu comecei quimioterapia 4 de novembro. Aconteceu algumas coisas, eu fiz sessão de quimioterapia, eu viajei para São Paulo, para casa da minha sobrinha.
Voltei, me mudei do quarto andar para o primeiro, por causa que subia a escada, vagou um apartamento, nós mudamos. E se passou o mês de dezembro, e eu não fui para a igreja. E na igreja tinha 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Quando começou, eu falei assim, o quê? Já tem tempão que eu não vou para a igreja. Eu não quero saber que eu estou sentindo dor, não. Eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor. E eu fui, irmãos. Eu, às vezes, não aguentava nem ficar em pé, que a dor era muita. Que eu ainda estava no processo de quimioterapia. Acabou em fevereiro. Mas eu fui. Quando chegou a primeira semana de janeiro, eu fui para a igreja. Porque eu não me conformei que eu tinha ficado o mês de dezembro sem ir para a igreja. E a gente tem que fazer isso, irmão. A gente não colocar nossa fé em ação, é isso. A gente não se conformar que coisas pequenas impeçam nós de estarmos na casa do Senhor, impeçam nós de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que nós possamos, cada dia, colocar a nossa fé em ação. Grandes homens de Deus como Abraão, como Moisés, né, que obedeceu a Deus, tocou o mar se abriu, o povo passou. Como Josué, que obedeceu e as águas do mar baixaram e ele, né, do rio Jordão, e ele conseguiu atravessar. Quando ele obedeceu para dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó, e nos 7 voltas e na 7ª eles tocaram as trombetas e eles obedeceram. Então, que nós, mesmo não entendendo nada do que a gente passa às vezes, vamos obedecer ao Senhor e vamos ter a nossa fé cada dia alicerçada no Senhor. Amém? Eu vou passar para o pastor agora. Amém, pastor? Desculpa ter falado muito, tá? Porque às vezes eu sinto de Deus e eu falo as coisas. Às vezes, vocês já até ouviram eu falar essa história, né? Por exemplo, quarta-feira passada, eu tive um livramento vindo da casa da minha mãe. Que, né, os irmãos aqui sabem que eu estou indo para a casa da minha mãe, que minha mãe fraturou o ombro e está ainda mobilizada. Amanhã tá eu indo lá para a casa dela. E quando eu ia para casa no Uber, veio uma moto e deu aquela batida assim. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Porque poderia ter acontecido um acidente muito ruim com o rapaz da moto, que ele cortou o carro que eu estava cortando, e ele cortou e não avisou que estava cortando. Ainda ficou bravo com o motorista do Uber. Mas eu vejo isso como livramento de Deus. Porque aonde a gente está, nós somos servos de Deus, nós temos fé em Deus, algo acontece. Amém? Amém. Ela falou, mulher, desculpa, eu falo muito, coisas de mulher, né? Desculpa que eu falei muito, coisas de mulher normal.